Vamos voltar aqui agora para o telão, porque quais são os próximos passos dessa história? A presidente, no caso do Parlamento Europeu, a Ursula von der Leyen, ela deve assinar o acordo ainda este mês. A presidência ela é rotativa do bloco e ela será do Paraguai. Depois, o acordo ainda precisa passar pelo Parlamento Europeu para entrar em vigor. Será necessária a maioria simples no Parlamento, ou seja, 50% mais um, como a gente vê aqui, para as medidas começarem a ser aplicadas. Vamos incluir agora na conversa o advogado Daniel Toledo, especialista em Direito, Negócios Internacionais e Macroeconomia. Eu agradeço pela presença aqui no SBT News. Muito boa noite, professor. Boa noite, Leandro. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. Professor, o Brasil fica em desvantagem, levando em conta a produção de carro elétrico aqui no país? O senhor acha que isso pode ser um ponto negativo desse acordo ou não? Eu acredito que não, Leandro, porque é o seguinte, nós já vimos na União Europeia aquelas restrições que haviam com relação a poluentes e uma série de limitações às emissões, elas todas foram derrubadas, né? Existia aí a expectativa de até 2030, até 2035, foi prorrogado depois para 2035, que todos os veículos fossem elétricos, e isso aí já foi derrubado, ou seja, eles já perceberam que não vão conseguir ter a demanda que eles esperavam que eles tivessem. Nós temos diversas montadoras europeias, principalmente Mercedes, Porsche, Audi, Volkswagen, o grupo Volkswagen como um todo, né, já reduzindo aí a produção de carros elétricos. Nós percebemos que os carros elétricos no mundo inteiro começaram a perder valor absurdamente. Hoje você compra um carro elétrico à vista, um carro novo à vista, daqui 2 anos esse carro está valendo metade do valor, se você conseguir vender, né? Então a gente percebeu que o mundo percebeu que a adesão desses carros elétricos não era da forma que as pessoas imaginavam, e a preocupação com o meio ambiente, ela também não foi da forma que as pessoas imaginavam. Então nós vamos perceber aí que sim, nós vamos ter uma entrada de veículos dentro do Brasil, mas eu não acredito que vai ser uma preocupação com relação a veículos elétricos, até porque não vejo grande futuro dentro da Europa num investimento pesado como a China vem fazendo, e a China deve manter isso daí, porque dentro da China a própria estrutura, não só de consumo, mas também de investimento e desenvolvimento, e até filosofia de não poluente dentro da China é bem diferente da Europa. Agora, professor, entre os países do Mercosul, o Brasil foi o país mais beneficiado, não é isso, no acordo? Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida nenhuma. O Brasil é um grande produtor de agro, né? E nós vamos exportar muitas coisas para a Europa. E isso, sem dúvida nenhuma, é um grande facilitador. E, por outro lado, eu enxergo que a importação de tecnologia, que é o que hoje, principalmente a Alemanha, se fez muito firme nessas decisões e negociou muito bem com a Itália, que teve acesso ao fundo que ela tanto queria, vai fazer com que o Brasil tenha acesso a equipamentos, tecnologia e desenvolvimento, que é o que eu acho que é mais importante dentro do Brasil. Lógico, sem dúvida nenhuma, todos temos que concordar que ser o celeiro do mundo é uma coisa extremamente interessante, extremamente importante e que tem mantido o PIB do Brasil lá em cima. Mas transformar o Brasil em um polo de tecnologia, eu acredito que seja muito mais importante. E hoje, o grande exportador de tecnologia do mundo é os Estados Unidos, o grande controlador de tecnologia do mundo ainda é os Estados Unidos, e eu tenho certeza que se o Brasil se despontar nessa área, como agora, inclusive, fez aí com o Caça Gripen, se dentre o Caça Gripen e outras tecnologias forem incorporadas ao Brasil, trazidas ao Brasil e produzidas no Brasil, nós temos grandes chances aí de despontar não só como celeiro do mundo, mas também como um exportador de tecnologia. Professor, o agro foi beneficiado e muito aqui no Brasil, e produzindo mais significa geração de emprego, criação de emprego no país. Agora, muitas pessoas falam, será que levando produto lá para fora vai encarecer produto aqui dentro? Isso deve acontecer? Não, né, professor? Ou depende? Eu acredito que não, porque nós temos dentro da própria Europa, nós temos a França, né? A França é o principal produtor agrícola ali da França e eles vão lutar com todas as forças para que isso se demore o máximo possível e que tenha cada vez mais restrições, principalmente dentro da França, que é um grande mercado também, a gente não pode esquecer isso, né? Muitas pessoas falam, poxa, mas se não a França não assinar, a França não concordar,
Dane-se a França, vamos seguir com os outros. Sim, vamos seguir com os outros, mas lembramos que a França tem ainda um grande poder dentro da União Europeia e que ela tem sim uma postura muito contrária a principalmente a Alemanha, principalmente a Itália, principalmente a Espanha. E a gente vê diversos conflitos nessa situação, inclusive conflitos dentro da própria França nesse momento, né? Então nós temos aí a França como um grande produtor. Se eventualmente nós chegarmos na União Europeia com produtos mais baixos do que o valor da França, obviamente nós vamos ter uma série de empecilhos ali para colocar e vamos chegar com valores mais baixos do que a França. Então eu acredito que nós vamos ter aí um ajuste de mercado, como o professor anterior conversou aqui com você, nós vamos ter aí um período de ajuste de mercado, principalmente para os produtos agro, principalmente com a ordem do que o consumidor é que vai mandar, né? Se ele preferir consumir um produto brasileiro, porque o produto brasileiro tem um sabor diferente, uma qualidade diferente, uma produção diferente, e vai ter por questão de clima, por questão climática, por questão de própria terra mesmo é diferente, né? O sabor vai ser diferente, a estrutura vai ser diferente. Quem vai mandar é o consumo. E na hora que o consumo determinar, nós vamos ver o mercado se ajustando. Ok. Professor, o tarifaço de Donald Trump ajudou a pressionar a União Europeia? Sem dúvida nenhuma, né? Não só o tarifaço do Donald Trump. Nós percebemos que diversas atitudes do Donald Trump, principalmente com relação à União Europeia, fez com que eles buscassem e flexibilizassem uma série de coisas. Hoje, a União Europeia, ela por si só, ela não é suficiente como bloco para suportar diversas questões, não só na questão bélica, como também na questão tecnológica e também na questão de suprimentos para eles, alimentos e tudo mais. Eles não são suficientes para isso. Com o afastamento dos Estados Unidos e com essas tarifas do presidente Trump e com diversos ataques que nós temos percebido ali, principalmente com relação à Groenlândia, a outros países onde o Donald Trump vem criando aí uma série de desafios, sem dúvida nenhuma, cabe à União Europeia buscar novos parceiros, principalmente para que ele tenha aí um bailout, para não acontecer o que aconteceu na época da Rússia e Ucrânia com relação ao gás, para que isso não aconteça com relação a suprimentos de alimentação ou com suprimentos de outras fontes de petróleo, outras fontes de energia. Com certeza absoluta, isso facilitou bastante. Eu vou chamar os nossos analistas lá de Brasília, o César Feitosa e o Ranier Bragon, que eles têm pergunta também a fazer. Vou começar com o César. César, por favor. Oi, Daniel, boa noite. Obrigado pela entrevista. Queria entender um pouco sobre as salvaguardas que foram impostas pelos europeus nessa reta final das negociações, porque elas afetaram significativamente os termos, né, do acordo, mesmo sendo uma decisão unilateral. Queria ver se no meio dessa euforia do dia de hoje, com essa possibilidade de avanço para a assinatura, enfim, desse acordo Mercosul-União Europeia, se depois vai ser necessário uma nova avaliação pelo Mercosul de colocar também as suas próprias salvaguardas, ou se esse é um assunto, enfim, que acabou sendo superado diante dessa euforia do dia. Excelente pergunta, César. O que acontece? Nós temos aí um acordo que tem mais de 25 anos que vem sendo negociado, protelado, muitas vezes vetado, muitas vezes sabotado por diversas situações, principalmente pela França, por questões, obviamente, de interesse da França, onde ela trouxe até, vocês devem lembrar, aí alguns anos atrás, a questão da Amazônia, para tentar tumultuar ainda mais aí essa questão ali no meio das negociações que estavam acontecendo. Então, sem dúvida nenhuma, nós vamos ter salvaguardas, não só por parte da União Europeia, de alguns países da União Europeia, nós vamos ter também salvaguardas com relação a alguns países também no Mercosul. Lembrando que dentro do acordo do Mercosul, nós vamos ter a assinatura aí não só do presidente do Paraguai, mas também nós vamos ter do Milei, do Lula, do Lacalle, e por acordo deles, eles vão estar todos na mesma fotografia ali, porque cada um deles ali vai querer colocar a sua proteção de mercado, a sua restrição de mercado, principalmente para blindar ou pelo menos tentar proteger a sua indústria nacional. Eu não vejo grandes problemas para o Brasil especificamente com relação a esse acordo. Nós vamos ter que fazer alguns ajustes? Sem dúvida nenhuma. Nós vamos ter que, pelo menos, tentar proteger algumas coisas dentro da indústria nacional. Mas nós temos mão de obra mais barata, nós temos produtos mais baratos e nós temos produtos em maiores quantidades. Então, com certeza absoluta, para o Brasil vai ser um negócio fantástico para exportação. E eu acredito que vai ser também um negócio fantástico para importação de tecnologia. Eu gostaria muito, moro em Houston, moro nos Estados Unidos há muitos anos, e digo para você, uma das coisas que eu mais
sinto um aperto no coração quando eu penso no Brasil, quando eu vejo o Brasil nas notícias boas, né, nas notícias boas. Uma das coisas que eu lamento é não ver o Brasil como um grande produtor de tecnologia. Eu acho que o Brasil precisa, sim, ter um investimento, ter uma injeção de tecnologia, abrir as portas para que entre tecnologia, para que nós possamos desenvolver a nossa própria tecnologia, como foi o caso do Caça Gripen, e que a gente consiga exportar para o mundo isso de uma forma muito melhor. Isso tem valor agregado. Foi como vocês mesmos falaram agora há pouco atrás. O valor agregado na exportação é o que faz o nosso PIB jogar lá para cima. Daniel, vou chamar agora o Ranier Bragon, que também tem uma pergunta a fazer. Ranier? Boa noite, professor. O meio ambiente corre o risco com esse acordo? Ranier, que pergunta difícil, né? Em 2025, Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, ele brigando pela Groenlândia, porque nós temos o degelo das calotas polares, onde ele quer, pelo menos ali, controlar aquele trânsito ali em cima e termos ali um acesso diferenciado, mais barato, inclusive, pelo Ártico. E nós estamos vendo aí a proposta do Drill, Baby Drill, que foi uma proposta de campanha do Donald Trump, ou seja, perfura e vamos tirar petróleo. Tivemos a captura do Maduro, tivemos uma negociação de petróleo antes da captura do Maduro, tivemos um aumento da produção e tivemos um barril saindo de $70 há 2 anos atrás para $50, batendo 49 agora. Eu acho que as pessoas não estão, pelo menos os nossos governantes, não estão muito preocupados com a questão ambiental. E, sinceramente, me preocupa bastante, porque nós estamos vendo muitos impactos ambientais e nós estamos pensando, eu tenho um filho de 19 anos, e eu penso em como vai ser daqui 20 anos, como será daqui 30 anos ou como será daqui 50 anos. Sem dúvida nenhuma, todos nós precisamos de desenvolvimento, todos nós precisamos de crescimento, todos nós precisamos e queremos ver um PIB melhor no Brasil, mas espera aí, qual é o custo que a gente vai pagar por isso, né? Eu acho que isso precisa ser trazido à mesa e a gente discutir algo que seja equilibrado, onde nós podemos crescer e também conservar. Daniel Toledo, muito obrigado, viu, pela disponibilidade de falar com a gente aqui do SBT News. Uma boa noite e até a próxima. Muitíssimo obrigado, um grande abraço a vocês. Ok.